Olá, irmãos. No review de hoje nós vamos falar sobre um pregador da graça de Wilson Porte, né? A fé reformada na vida de Benjamin Kitt. Esse livro é muito especial para mim, porque ele fala de um pregador batista. E se você é batista, você vai gostar muito desse livro, pois nós batistas, infelizmente, desprezamos, né, a nossa história e, graças ao bom Deus, na nossa geração está havendo um resgate da história dos batistas, tá? E nesse livro em especial ele vai contar sobre o Benjamin Kitt, mas também vai falar da história dos batistas, como surgiu o movimento batista, né? Quem são os batistas e o que eles criam, né? Isso é muito importante para que eu e você possamos entender, né, o que é ser batista. E eu achei muito interessante que o autor, Wilson Porte, né, ele começa com uma descrição histórica do movimento batista, né, com o Smith, que depois abandonou, né, a fé e, enfim, vocês vão ler no livro, né, e ele começou com o movimento, né, surgindo nos batistas gerais e posteriormente os batistas particulares, né. Os batistas gerais são mais para o ramo arminiano e os batistas particulares, eles são do ramo mais reformado, tá? E o Benjamin Kitt, ele dentro desse contexto, né, dos grandes homens de Deus do passado, né, dos puritanos, o Benjamin Kitt, ele veio, né, no movimento batista geral, depois pela graça de Deus, né, ele veio cada vez mais entender sobre a questão da aliança da redenção, da aliança da graça, diante das grandes alianças que Deus fez com o homem. Tá? E para espanto de muitos, Benjamin Kitt era também defensor do federalismo batista, tá? Sim, os batistas particulares lá no começo, né, os puritanos, eles eram batistas federalistas, né? Porém, né, muito distinto do federalismo presbiteriano, tá? O Benjamin Kitt defendia com unhas e dentes as doutrinas da graça, né? E também os 5 solas da Reforma, e ele vai mostrar, né, nesse livro o que é ser um batista reformado, né? Um pouquinho, né, caso você queira conhecer o que é ser um batista reformado, vai mostrar um pouquinho da biografia do Benjamin Kitt. Foi um grande homem de Deus, né? Provado muito naquela época que não tinha liberdade de pregar o evangelho, caso você não fosse da igreja anglicana, né? Da igreja do Estado. Então Benjamin Kitt foi perseguido, foi preso também por pregar o evangelho, né? Você tinha que fazer parte da igreja anglicana naquela época para que você pudesse ter uma licença para pregar. E mesmo não tendo uma licença, Benjamin Kitt não parou. Ele pregou o evangelho, né? Tinha as congregações clandestinas e é muito legal você ver como esses irmãos foram provados e passaram vitoriosos diante dessa perseguição e como o Senhor trabalhou na vida deles e os frutos deles, né, nessa aprovação, eles estão sendo descobertos por nós até hoje, né? Então o Senhor abençoou muito esses irmãos do passado e esse livro com certeza vai abençoar também, né? Ele vai falar nesse livro, o autor também vai dar uma descrição sobre o que é os 5 pontos do calvinismo, né? O que é isso que todo mundo fala, né? E de como é tratado isso durante a escritura. Ele faz um movimento bem básico sobre isso. É um livro bem legal. E na parte da biografia de Benjamin Kitt, tem uns relatos curiosos, né?
de como esse homem foi ousado. Naquela época, quando você era preso, você era colocado numa situação de vergonha, como nessa ilustração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui tem o Benjamin Kitt preso, né? E ele era colocado aqui para as pessoas jogarem os seus tomates, fazendo a sua chacota. E olha que relato interessante, irmãos. E nessa situação a qual ele estava e como ele fez daquela situação um púlpito para pregar aquelas pessoas. Pessoas de bem, eu não me envergonho de permanecer aqui neste dia. Meu Senhor Jesus não se envergonhou ao sofrer na cruz por mim. E é por sua causa que eu me tornei um objeto de observação. Tomem nota, não é por nenhuma perversidade que eu permaneço aqui, mas por escrever e publicar as suas verdades, as quais o Espírito Santo tem revelado nas Sagradas Escrituras. Então, mesmo nessa situação a qual ele foi colocado, esse homem pregou o evangelho, né? E ele entendia, né, que de modo nenhum ele poderia arredar o pé, pois o seu Senhor sofreu, né, por nós, né? Ele tomou nossas, ele se tornou, né, o nosso Salvador e tomou, por assim dizer, as nossas vergonhas, né, nossa ignomínia. Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, vai falar sobre isso, né? Que Cristo tomou, né, a nossa vergonha, por assim dizer, né? A vergonha que não era dele. E ele não se envergonhou de maneira nenhuma e buscou viver uma vida reta e viveu uma vida reta por nós, né? Que não tínhamos nada de bom. E ele tem ali a oportunidade de testemunhar sobre esse Senhor e não arredar o pé, assim como o Senhor o fez também, né? Então esse livro é para você batista que quer conhecer a história dos batistas, né? Para você não achar que os batistas vieram de João Batista, João Batista está até agora, né? Aquele famoso rastro de sangue. Não foi assim que o movimento batista nasceu, né? E caso você também queira conhecer uma biografia de um homem de Deus, né? Gosta de história, também da história da Reforma, de como surgiu o movimento reformado, né? O movimento também puritano, também você vai gostar muito desse livro. Recomendo muito para você conhecer a história desses homens do passado, pois nós aprendemos muito com a vida deles, pois esses homens buscavam viver a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, um pregador da graça. A única coisa que eu tenho de crítica nesse livro é que ele é bem curtinho. Então aqui ele tem, deixa eu ver aqui, 118 páginas. Ele é bem curtinho, leitura rápida. Espero que você seja abençoado como eu fui, tá bom? Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!